anos, eu sou produtora audiovisual pela Let Ray desde 2006. Recentemente me descobri artesã e nesse projeto que é o Cozinha Mugiana, além de atuar como produtora, também atuo como cenógrafa, né? Produzir alguns objetos que vão fazer parte da cenografia do filme. Eu sou Francisco, novo funcionário aqui da Let Ray, tenho estagiado trabalhando bastante com a produção musical, dos conteúdos aqui da produtora. E, cara, eu tenho aproveitado muito, assim, acho que passado boa parte do meu dia pensando nas produções, pensando no que eu posso fazer, pesquisando bastante o que eu posso fazer. E como é bom também, né, poder tratar tudo isso com um objetivo agora, né? Não poder... A gente não fica tão perdido, né, no que fazer, em como começar. E tô aproveitando, né? Sempre foi muito minha vontade trabalhar com produção, produzir novos artistas, novos cantores, compositores. E tenho me realizado bastante agora com tudo isso. Olá, eu sou Patrícia Kelly, né? Gosto muito de arte, sou a vida inteira ligado à arte, à cultura. Já fiz alguns trabalhos com artesanato, com artes plásticas e também muito envolvido com a cultura de Mogi, né? Com as congadas, com a festa do divino, que já vem de família já, né? Sou um pouco ativista também, assim, bastante ligado à política, conscientização, né? Eu sou o Rony, sou entusiasta da música, da educação, né, das manifestações tradicionais, da cultura do povo, né? Sou uma pessoa que pretendo, né, trabalhar em prol da valorização das produções das minorias, né? Me considero um afro-caipira, né? Justamente pelas minhas raízes, né? Toda a minha ascendência veio do norte de Minas, né? Do Vale do Jequitinhonha, então é algo que eu me orgulho bastante. E é isso, né? Em prol, né, das militâncias, né? Contra o racismo, né? Contra o processo de homogeneização, gordofobia, homofobia, né? Em prol da diversidade da vida mesmo. Olha, o roteiro do Cozinha Mugiana, quando eu li pela primeira vez, eu entendi que ele é um presente. Na verdade, assim, o roteiro nasceu de uma pesquisa feita pela Sabrina. A Sabrina também é uma produtora aqui da Let Ray, que despertou, falou, nossa, realmente, assim, isso que eu acabei de falar da ancestralidade está em tudo na nossa vida, né? Assim, na ancestralidade as pessoas também comiam e preparavam coisas, né? E quando você traz isso para a história de Mogi das Cruzes, né, assim, que é o nosso patrimônio, né, assim, de Mogi. Bom, Mogi foi fundada em 1611, é muito tempo. Então, assim, trazer de volta, resgatar essa história e, ao longo do caminho, o que essas pessoas comiam, como preparavam, e conseguir trazer isso. E por isso, num filme, num documentário, assim, é muito importante, porque você está contando a história de como era antes, né? E trazer isso para cá é muito, assim, me emociona muito. Para mim foi um presente, realmente. Ter acesso a essa informação do patrimônio, a esse nível de importância disso. E foi assim que eu me senti presenteada. Eu acho que o que eu mais gostei de tudo foi a simplicidade, eu acho. Eu acho que a gente está acostumado com programas de culinária complicados e receitas difíceis e toda essa complexidade que a gente tenta passar da cozinha às vezes, mas o Cozinha Mugiana ele traz os pratos simples e tradicionais da nossa região e é gostoso como toda essa simplicidade vem junto com esse sabor, com essa companhia que a gente, toda ideia de companhia que a gente tem com a festa do divino, com toda essa reunião, e acho que é isso.
A minha função no projeto Cozinha Mogiana, eu venho assim desde o começo, né, conversando bastante com a equipe para a gente estar conscientizando as pessoas, né, da culinária mogiana, da tradição mogiana. Então, como eu tenho já um envolvimento através da minha família, né, através da Festa do Divino e das tradições de Mogi, das congadas, então eu estou participando como apresentadora do projeto e também ajudando nas pesquisas. E a gente tem, assim, tá bastante empenhado no projeto Cozinha Mogiana. Os estandartes foram assim, a gente em reunião de produção do filme, a gente tem todo um processo de pré-produção, e aí a diretora de arte, que é a Gislaine, ela trouxe essa proposta de que no filme tivesse esses estandartes. Então a gente tinha uma foto de referência, e quando eu vi a foto, eu levantei a mão e falei, olha, eu acho que eu consigo fazer esses estandartes, porque, né, assim, hoje tenho um pequeno ateliê e eu acho que isso está envolvido no meu universo, essas fitas, essas cores, esses fuxicos, eu acho que isso conversa com o meu universo pessoal. E seria um prazer e uma honra poder eu mesma produzir isso. E aí o diretor aprovou, autorizou, e aí com a ajuda da Gislaine, com algumas dicas, e também do Pedro, assim, algumas orientações, fui trazendo, fui fazendo aos poucos, fui perguntando, e aí ele nasceu. Ele nasceu e foi incrível, assim, porque eu pessoalmente não tinha, assim, uma relação muito íntima com o divino, nem com a festa do divino, sendo muito sincera. E trazer ao mundo, né, assim, o que antes eram rolinhos de fita, e de repente você consegue montar esse estandarte, e de repente você consegue dar um sentido religioso para ele e deixar ele na parede, é muito incrível, assim, você consegue entender que a espiritualidade, ela transcende, sabe? Você consegue trazer, assim, essa intenção espiritual numa obra e aquilo vira um estandarte, é exatamente isso que ele é, assim. Então, para mim, foi um processo de aprendizagem muito importante, muito significativo. Bom, acho que o meu processo de criação, ele começou quando eu pensei bastante no ambiente, nas festas, na época. E eu procurei retratar todo o barulho sonoro desse ambiente. Seja o fogo da fogueira, dos fornos a lenha, do afogado borbulhando, das festas, das pessoas gritando e, no fundo disso tudo, tentar produzir uma música, tirar um som disso. Olha, agora que ele está finalizado, ele é uma proteção que eu não imaginava ser capaz de sentir, assim, em um objeto. Então hoje até já conversei com o pessoal da produtora, né, com o próprio diretor, que depois do filme eu quero esse estandarte pra mim, porque ele trouxe pra minha vida, assim, um senso de proteção muito grande, tanto que ele tá aqui na minha casa até hoje. A gente ainda não filmou a cena que vai precisar ser filmada, mas foi um aprendizado muito grande pra mim, assim, como eu disse, né, de conseguir sentir que um objeto que eu mesmo produzi através desse contexto, desse filme, consegue emanar um sentido de proteção, assim, é muito incrível, muito bonito. Sim. O meu processo criativo, né, principalmente pensando na cultura caipira, né, mogiana, é justamente associar o som do instrumento, que é um instrumento já tradicional, né, brasileiro, que é a viola caipira, justamente com a cultura culinária, né? Então, são processos imaginativos mesmo, né? No qual eu associo essa manifestação do povo, né? Que traz toda a sua alma, toda a sua criatividade, né? E canaliza, né? Na culinária, mediante aos seus recursos, né? Às vezes poucos recursos, né? E também a sua criatividade musical. Então, achei muito legal também o Chico falando da elementariedade do mundo, né? O fogo, o calor, né? A união, né? Aquele espírito de coletividade, né? Que é muito forte, né? Nos multirões,
E que aparece bastante, né? Se manifesta nas festas do divino, na congada, né? Em toda a cultura tradicional, que é algo muito importante, que são valores que eu entendo que são importantes para a sociedade de hoje, que infelizmente acaba trazendo muito individualismo, competição, né? Então as comunidades tradicionais trazem isso. Então esse prato, né, ele simboliza essa união, né, das comunidades tradicionais, e quando eu vou compor, eu quero trazer essa alma tradicional, né, caipira mogiana, né? Por isso que eu uso os ponteiros, né, como eu estava falando quase agora com o Chico, né, que é algo muito comum, né, na música caipira, né? Então trazer essa alma caipira de forma simples, né, de tocar, mas que trazem a autenticidade de um povo. Bom, a minha família, assim, vem de uma família que é uma das fundadoras da Festa do Divino em Mogi das Cruzes, né? Minha bisavó, em Azefa, ela trouxe a festa de São Benedito da Serra do Itapetí, que a festa começou na Serra, para Mogi, para o centro de Mogi das Cruzes. E meu tataravô já era devoto também do Divino. Minha tataravó, que era Laurinda Divino Espírito Santo, ela já tinha no nome, né, essa devoção pelo Divino. Então começou deles, meu tataravô, João Onça, minha tataravó Laurinda Espírito Santo, minha bisavó em Azefa, que ficou mais conhecida na cidade, né? E aí a gente veio até hoje nas tradições seguindo, né, a festa do Divino. Eu sinto que isso é uma coisa muito profunda na minha vida. Assim, eu sinto que isso é meio que um resgate, que em algum momento eu consegui fazer como posso dizer, do tecer. Você pegar uma linha que é reta, que é uma coisa única, fininha, e com um instrumentinho de nada você conseguir tecer, por exemplo, uma roupinha que vai aquecer uma pessoa, ou uma manta que vai aquecer aquela pessoa, ou seja, o que for. É muito bonito esse processo, assim, eu acho isso muito bonito. E com relação à ancestralidade, assim, percebo que quem me ensinou a fazer tudo isso foi uma tia, minha mãe fazia tudo isso, as minhas primeiras agulhas de tricô, que inclusive estão aqui no ateliê, foi minha mãe que me deu, ela também usava, e recentemente, assim, alguns dias atrás, eu fiz uma relação de que os meus avós maternos, lá na época em que eles ainda eram do Nordeste, a minha família vem do Nordeste, eles plantavam algodão, assim. E até me emociona porque eu resgatei essa memória, né? Minha mãe contando de que ela colhia algodão. Gente, como é isso? E hoje eu sinto que esse algodão tá aqui, tá na minha vida presente, e isso pra mim tem um significado muito, muito profundo. Eu fiz aula, né? Com guitarra também fiz aula. E com a viola eu fiquei um bom tempo sozinho. Depois eu estudei um tempo na EMESP, eu fui lá, prestei a prova e passei a estudar viola lá com o João Paulo Amaral. E durante um ano, né, mais ou menos. E depois foi tudo sozinho mesmo. Mas é engraçado, né, porque com o violão e com a guitarra eu estudei eles muito mais tempo. E eu faço coisas, para mim, mais interessantes com a viola, que eu fiz menos aula, menos, né? Mas é por causa desse processo que eu estava contando para vocês daí. Que é uma identificação pessoal, né? E aí parece que é uma coisa que eu já sabia. É muito louco isso, né? Muito doido. Bom, o papel dela sempre foi um hobby, né, de início. Eu nunca dei valor para música, para as minhas habilidades, como eu acho que eu deveria quando eu comecei, né? E de uns anos para cá, principalmente desde antes da pandemia, ela tem se tornado o meu dia a dia. Eu tenho produzido em casa, tenho feito minha arte, né, como eu posso, e procurando cada vez mais inovar e
conquistar tudo que eu quero e acho que acima de tudo me divertir fazendo isso, acho que é o mais importante. Vou falar um pouquinho da Inhazefa, que é minha bisavó, Inhazefa. Ela é uma das fundadoras da Festa do Divino em Mogi das Cruzes. Ela trouxe essa festa da Serra do Itapetí para a cidade, né, porque a festa acontecia mais na serra, entre as fazendas, né, entre as chácaras. E ela começou a trazer para cá. Ainda era uma festa que não era assim pela igreja ainda, era só entre os devotos do Divino mesmo, né? E a Zefa teve essa importância de não só pela festa do Divino, mas porque ela também organizava romarias, né? Ela organizava essas festas que tinham na época, né? E ela foi assim muito revolucionária para a época, porque ela domava cavalos, então foi uma das primeiras mulheres a usar calça em Mogi, né? Porque ela, na época, as mulheres tinham que só usar vestido, saia, e como ela andava a cavalo, ela domava cavalos, ela começou a usar calça. Então esse é um exemplo de como ela era à frente, né, para a época dela. Tem muita história da Inhazefa que fala sobre que ela não gostava que chamava ela de onça, né? Ela ficava muito brava. E então ela passava a cavalo, e aí a pessoa falava, Inhazefa onça. Aí fala que ela ia atrás e virou ela ficou com uma figura na cidade, assim, que as crianças iam atrás, chamavam ela aí. Então tem muita história em relação a isso, o fato de chamar ela de onça. Que chamava ela de onça e ela já se transformava mesmo. Então tem muita história assim engraçada, né, nesse sentido. Mas é porque o pai da Inhazefa, ele morava num lugar que chamava Buraco do Onça, na Serra do Itapetí. Então ele era o João Onça, né, e ela como filha já ficou Inhazefa Onça. Mas o pessoal não associou ao lugar, né? Associou como se ela era uma pessoa brava, porque ela era realmente brava, ela domava cavalo, então ela tinha essa personalidade forte, né? Aí ficou nisso, então a gente ouve muita história de gente que correu dela, que ela ia com chicote de cavalo, tem muita história assim nesse sentido, né? A relação entre o patrimônio histórico e as artes manuais. Assim, eu entendo que tecer roupas, tecer proteção, tecer objetos que vão te trazer um calor, hoje é uma opção, porque a gente vai numa loja e compra um cobertor, uma blusa, uma roupa. Mas lá atrás não tinha loja, então assim, trazer essa possibilidade de tecer e de criar objetos a partir das suas próprias mãos remete automaticamente a um tempo em que não existia loja, não existia nada disso, assim. Então para mim é muito importante isso, assim, manter essa tradição de você, apesar de ter a opção de comprar pronto, você poder fazer o seu, fazer com as próprias mãos, presentear pessoas. Existe um afeto embutido nisso, muito, muito importante, que eu acho que lá na ancestralidade, eles não tinham outra opção. Então faziam o que tinham que fazer para poder sobreviver, né? E a gente conseguir manter isso, essa importância, esse valor, nos dias de hoje, para mim é muito, essa é a relação que eu vejo, assim, entre essas duas. A relevância de se preservar o patrimônio imaterial, né, pensando na cultura tradicional mogiana, diz respeito a um processo de resistência mesmo, né, e preservação das raízes, né, tradicionais de Mogi. Né? Então a gente sabe que mundialmente a gente tem alguns processos de homogeneização cultural, né? Então para a gente a diversidade é algo muito importante, né? Então quando eu reafirmo, né, a minha cultura, a cultura da minha região, então no caso, né, culinária, enfim, música, eu estou reafirmando a cultura do meu povo, né, o povo mogiano.
Eu acho que a gente assim, deve preservar o patrimônio histórico, né? Aqui, como a gente está falando de Mogi, o patrimônio histórico mogiano, é muito importante a gente ter essa preservação para a gente ter um olhar para o futuro também, porque a gente vai modernizando e vai esquecendo como foram nossas origens, e aí vão se perdendo muitos fatos importantes, muitos valores. Então a preservação do patrimônio histórico é importante para a gente não se perder nos valores, né? Para a gente estar levando para frente, dando continuidade, porque o que a gente tem hoje começou com algumas pessoas e até hoje a gente tem essa continuidade, então é importante a gente estar resgatando, né? Resgatando a cultura mogiana desde o início. Então é muito importante essa preservação da cultura mogiana. Acho que o patrimônio imaterial ele tem um papel importante na nossa tradição, na nossa cultura como um povo. E principalmente num local tão pequeno e tão atacado, acho, por uma grande metrópole, igual São Paulo. A gente está acostumado né, se moldar bastante nesses moldes, nessas formas feitas por essa grande metrópole. E como o Rony falou mesmo, toda essa diversidade vai sumindo, né? E vai se tornando cada vez mais essa diversidade superficial, né? Como a gente costuma falar que São Paulo tem todas as culinárias do mundo e tudo mais, mas não valoriza nem mesmo a culinária da região, né? Então esse projeto ele é muito importante porque ele faz o resgate de toda a nossa cultura, né, da nossa culinária, e a gente, né, que até hoje a gente consome, né, as mesmas culinárias que eram na época quando começou a Festa do Divino, quando assim antigamente. Então esse projeto a gente traz, né, para o mogiano, para quem não conhece ainda, para os jovens que não sabem como que era. Então esse projeto todo ele traz, né, para o dia de hoje a importância, uma pesquisa que a gente fez com bastante cuidado para poder estar trazendo para o dia de hoje a culinária mogiana, né, que muita gente não conhece ou que está ficando esquecida. Então a gente, com esse projeto, a gente está querendo trazer para hoje toda essa importância da culinária mogiana. Sim, eu gostaria muito que o público que assistisse Cozinha Mogiana passasse pelo processo que eu passei, que é de reconhecer assim, a importância que existe na história dessa cidade, na história desse povo, que retrata assim, uma história de luta e de persistência, sabe, de resistência. Eu queria muito que as pessoas pudessem sentir isso, sabe, de que trazer esses pratos assim, e que sirvam de inspiração para que as pessoas reproduzam esse prato nas casas delas e falam, nossa, assim, 200, 300, 400 anos atrás as pessoas comiam essa comida, sabe? Tipo, e de novo eu repito, hoje a gente tem muitas opções, a gente vai num restaurante, mas na época não tinha muitas opções. E era assim que eles faziam e conseguiam se alimentar. Então, assim, a importância disso para mim é muito, assim, muito grande, e eu gostaria que as pessoas despertassem para isso também, para esse senso de tradição, sabe? De que as coisas se mantêm de alguma forma, né? Então, é uma das minhas preocupações também, né? Porque quando, é o que eu estava tentando explicar agora há pouco, eu acho que se a gente perder essas manifestações, a gente vai esquecer quem nós somos, né? De onde a gente partiu, enfim, nossas origens, né? Porque conforme a cidade vai se desenvolvendo, né, essa cultura urbana, ela vai fazendo uma espécie de apagamento, né? Da alma mesmo, né? Do lugar e tal, e a gente vai perdendo até a nossa conexão com a materialidade, né? Com a natureza, com os elementos que o Chico falou, né? Fogo, água. Então você vai se desconectando de tudo isso, é tudo pedra, tudo concreto, aquela correria, né? do dia a dia, né? Por dinheiro, né? E aí a gente vai esquecendo de quem nós somos, né? Chega uma hora que você entra em crise. Então preservar, né,
as produções é uma forma de se autoconhecer, né, e conhecer a origem do povo. Então é muito, muito importante mesmo. Né, e também relaciona-se com as minhas pesquisas, né, algo que realmente me motiva. Né, e aí pensando até nos próprios projetos, né, aqui da produtora, e no caso, né, a culinária mogiana, né, que é a cozinha mogiana, também valorizar uma produção que é do povo mogiano, né, valorizar como resistência mesmo, né, em prol do auto-reconhecimento, né, ou do autoconhecimento, né, reconhecendo esse patrimônio. Né. Então, é basicamente isso. É um processo de resistência mesmo às homogeneizações, né, que eu estava falando. Então, Chico, eu pensei em fazer as melodias usando escalas duetadas, né, que eram recursos melódicos que os caipiras usavam para criar suas melodias na viola, né, às vezes em terça, né, tipo assim, ó, né, e às vezes em sexta, né. Então eu pensei em alguma coisa assim, ó, vê o que você acha. Né? E aí esse último arraste, junto com aquele sininho, né? Sim. Perfeito. Se eu pudesse deixar um recado para todos, eu queria dizer assim que as pessoas assistam esse filme com esses olhos, sabe? Com esses olhos do coração, assim, porque tem muito afeto nesse projeto, né? Tem todo um carinho com essa história. A gente vai homenagear a minha Zefa, que é uma pessoa muito importante na história da cidade. Então, assim, que as pessoas assistam, não quem está assistindo um programa de culinária, porque eu acho que esse projeto ele é muito mais do que isso, né? Assim, por acaso é um projeto de culinária, mas fala de uma coisa muito grandiosa e muito bonita, e eu espero que, sinceramente, que esse projeto toque o coração de todos. Então eu queria deixar um recado para o pessoal que vai assistir o filme, que assistam, que acompanhem a receita, que façam em casa com a família de vocês, que resgatem, né, durante essa receita, que vocês resgatem as tradições da família de vocês, né, porque toda família tem as suas histórias. Então vamos assistir o filme, vamos conhecer a receita, vamos seguir, depois fazer, né, e fazer um grande almoço em família. Eu convido a todos que façam a receita, comam em família e resgatem as histórias, né, que cada um de nós tem. E depois comentem com a gente, que a gente vai estar aí nas redes sociais para estar ouvindo também as histórias de cada um, que é muito importante a gente estar preservando isso.